Capítulo 2 dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo 1º. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos desta lei. Parágrafo 2º. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Artigo 7º. São direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Inciso 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Inciso 4. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade, e, nos demais casos, a comunicação expressa à seccional da OAB. Inciso 5. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, senão em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas e, na sua falta, em prisão domiciliar. Inciso 6. Ingressar livremente. Alínea A. Nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Alínea B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Alínea C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil
ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. A linha D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deva comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Inciso 8. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 9-A. Vetado. Inciso 10. Usar da palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou a afirmações que influam na decisão. Inciso 11. Reclamar verbalmente ou por escrito perante qualquer juízo, tribunal ou autoridade contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Inciso 12. Falar, sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. Inciso 13. Examinar, em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública, em geral, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça, assegurada a obtenção de cópias com possibilidade de tomar apontamentos. Inciso 14. Examinar, em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Inciso 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais. Inciso 16. Retirar autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Inciso 17. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Inciso 18. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Inciso 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte,
bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Inciso 20. Retirar-se do recinto onde se encontre aguardando pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Inciso 21. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório, o depoimento e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração. Alínea A. Apresentar razões e quesitos. Alínea B. Vetado. Parágrafo 1º. Inciso ou item 1. Item 2. Item 3. Parágrafo 2º e parágrafo 2º A. Revogados e vetado. Parágrafo 2º B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Inciso 1. Recurso de apelação. Inciso 2. Recurso ordinário. Inciso 3. Recurso especial. Inciso 4. Recurso extraordinário. Inciso 5. Embargos de divergência. Inciso 6. Ação rescisória. Mandado de segurança. Reclamação. Habeas corpus e outras ações de competência originária. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no inciso 4 deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia e presídios salas especiais permanentes para os advogados com uso assegurados à OAB. Parágrafo 5º. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo ou função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado,
bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Parágrafo 6º-A. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Parágrafo 6º-B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º-A deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador sem confirmação por outros meios de prova. Parágrafo 6º-C. O representante da OAB, referido no parágrafo 6º deste artigo, tem o direito a ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade, e o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia. Parágrafo 6º-D. No caso de inviabilidade técnica, quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial, de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo do seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos dos parágrafos 6º-F e 6º-G deste artigo. Parágrafo 6º-E. Na hipótese de inobservância do parágrafo 6º-D deste artigo, pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante da OAB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para a elaboração de notícia-crime. Parágrafo 6º-F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes a advogado, apreendidos ou interceptados em todos os atos para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2 do caput deste artigo. Parágrafo 6º-G. A autoridade responsável informará com antecedência mínima de 24 horas a seccional da OAB, a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e os equipamentos apreendidos, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º-H. Em casos de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB
e pelo profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º deste artigo. Parágrafo 6º. I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente, e a inobservância disso importará em processo disciplinar que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3 do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do Código Penal. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafos 8º e 9º vetados. Parágrafo 10. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável que impedir o acesso do advogado, com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 13. O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvado o disposto nos parágrafos 10 e 11 deste artigo. Parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Parágrafo 15. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardando o sigilo nos termos do capítulo 6 desta lei e observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 16. É nulo, em qualquer esfera de responsabilização, o ato praticado com violação da competência privativa do Conselho Federal da OAB, prevista no parágrafo 14 deste artigo. Artigo 7º-A. São direitos da advogada. Inciso 1. Gestante. Alínea A. Entrada em tribunais sem ser submetida
a detectores de metais e aparelhos de raio-x. A linha B. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Inciso 2. Lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou a local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Inciso 3. Gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação de sua condição. Inciso 4. Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos à advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo, à advogada adotante ou que der à luz, serão concedidos pelo prazo previsto no artigo 392 da Consolidação das Leis do Trabalho. Parágrafo 3º. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo à advogada adotante ou que der à luz será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 do Código de Processo Civil. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7º desta lei. Pena: detenção de 2 a 4 anos e multa.